Vamos aqui tentar responder de forma bem direta, e o nosso tempo é bastante curto também, e é importante nós tentarmos responder uma posição do nosso querido irmão Luiz Felipe. A questão de que tamanho tem pecados. Será que pecados têm mais importante, menos importante, maior, menor, diante de Deus? Eu quero dizer aquilo que a palavra de Deus assim diz. Só tem um pecado que não há perdão da parte do Senhor. Qual que é esse pecado? Claro que poderíamos aqui estender mais, mas não é esse assunto. É o pecado chamado de natureza de Adão. A pessoa que ainda continuar com a natureza de Adão, ele chamada pecado, esse não vai ser perdoado enquanto não for resolvido, porque toda a provisão do Senhor Jesus Cristo na cruz foi para também incluir o pecado. E o pecado do homem está no velho homem. Quando o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz, foi para que o nosso velho homem fosse destruído, para que nós não sirvamos mais ao pecado, a natureza de Adão, como um escravo. E aí em Romanos, eu acabei de dizer Romanos 6, versículo 6. E Romanos 6, versículo 7 diz: aquele que morreu justificado está do pecado. Do pecado, natureza de Adão. Agora, nós convivemos nesse mundo, estamos vivendo neste mundo, convivemos com pessoas, relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. E em Romanos 6,11 ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta é a questão do pecado. Mas, e os pecados? Tem tamanho? Pecados nos levam, sim, a uma consequência maior, outra menor. Mas olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Ele diz: mas aquele que se une ao Senhor, ele foi unido em Cristo na cruz, de uma vez para sempre, porque quem realizou esta união foi Deus, o Pai, em Cristo, quando Cristo nos atraiu no seu corpo, lá na cruz. Ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí versículo 18 ele diz: fugi da impureza. Outras traduções diz da fornicação. O que é fornicação? Relacionamento sexual, relacionamento íntimo entre duas pessoas que não são casadas. A palavra do Senhor diz: fugir da fornicação. Qualquer pecado, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra seu próprio corpo. Por que contra o seu próprio corpo? Quando uma pessoa é regenerada, olha o que a palavra do Senhor diz: nova criatura, é de fato um salvo. A Bíblia diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A imoralidade na vida de uma pessoa regenerada toca a santidade, toca a imagem do Senhor Jesus Cristo, que é santo no interior dela. É sério diante do Senhor. Os pecados praticados pelo corpo, no corpo, através do corpo.
E ainda a palavra do Senhor diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Senhor Jesus seja glorificado através do vosso corpo. Nós não podemos fazer o que dá na testa sobre o nosso corpo, não. Mas uma coisa também interessante nós sabermos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Vamos lá no versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo diz: compareçamos. Paulo está incluído. E Paulo era uma nova criatura, um homem santo, cheio do Espírito Santo. E ele diz: vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É menos importante? Mais importante? Mais peso? Menos peso? É tanto sério pecar pelo corpo e no corpo que, inclusive, pessoas que provavelmente nem conhecem ao Senhor, nem creem no Senhor, quando comete um pecado no corpo, muitos deles sentem nojo depois. Sentem culpados. Culpa. Mas mesmo que isso tenha acontecido, se o Senhor conduziu ao arrependimento, ele é alcançado pela mais poderosa química de toda a face da terra, que chama-se o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos purificar de toda a injustiça, mesmo que, se houver arrependimento, não remorso, mas arrependimento vindo da parte do Senhor, serão perdoados, livres, podem descansar diante do Senhor. Creia que Ele é sua suficiência, a minha suficiência, para perdoar todos os meus pecados. E aquele que nasceu de Deus não vive mais na prática de pecados. Por quê? Porque nele está a divina semente. E se ele não pode viver pecando, porque ele é nova criatura. Amém?